eu sou Nádia Bolsas, terapeuta integrativa, falo muito sobre temas de traumas emocionais, abusos emocionais e hoje a gente está aqui para cuidar de uma temática fazendo um costurado com o vídeo anterior que a gente falou a respeito do estresse abrindo esse ano novo que se iniciou. E lembrando rapidamente sobre a rigidez e a preocupação nos afazeres, nas metas neuróticas que a gente acaba criando no início do ano e como que é que a gente pode ter uma consistência e uma manutenção desses afazeres, dessas metas que a gente coloca para desenvolver ao longo dos anos, né? Aliás, ao longo dos meses nesse ano. E lá no vídeo anterior eu cuidei falando sobre essa busca de fazer algo que é aparentemente sem importância, mas que vai te mover para a vida, que vai te fazer sentir a vida, que é diferente de se dissociar da vida. E quando a gente está falando nesse modus operandi de estar sempre estressada, de estar sempre neurótica com os afazeres, esse é um modo de rigidez que ele está totalmente conectado com o tipo de vínculo emocional inseguro que ele acontece e é justamente através do medo que a pessoa vai fazer as escolhas na vida dela. Então, antes da gente adentrar nesse assunto, quero trazer aqui um lembrete que, inclusive, estamos com as inscrições abertas para a descoberta do tipo de vínculo emocional, que vai justamente te ajudar a ampliar essa conexão nessa busca do seu eu autêntico, te ajudando a perceber melhor as suas necessidades, da sua própria personalidade e checar isso com o que você pode melhorar em conexão também com o outro de uma forma mais verdadeira, não através de um vínculo inseguro, mas justamente através de um vínculo, de um apego seguro. Então, adentrando aqui em um exemplo de adulto que ele tem um vínculo inseguro. Então, se eu tenho um adulto, talvez seja você, e eu trago isso na minha própria história, que é um adulto que teve, aliás, que é filho de pais rígidos, de pais autoritários ou cuidadores autoritários, que eram emocionalmente ausentes. Então, esses adultos se tornam pessoas que são altamente exigentes e que estão em constante cobrança e rigidez elevadas consigo mesmo e também com as outras pessoas. Então, essa é uma rigidez que a gente pode olhar no nosso dia a dia, na vida adulta, como algo que foi aprendido. Por quê? Por que a gente acaba tendo essa elevada exigência para que as coisas aconteçam? Justamente porque a gente aprendeu que a gente não queria ser maltratada, a gente não queria ser comparada, a gente não queria ser humilhado ou envergonhado, muito menos abandonado ou rejeitado. Então a gente vai aprendendo a criar, a construir esse nível elevado de rigidez nas coisas que a gente vai fazer, em qualquer comportamento que a gente percebe, precisa de estar seguindo ali uma determinada regrinha, como se a gente precisasse de estar sempre sendo melhor ou saindo na frente. Então, existe aí uma repetição de padrão que a gente fala. O que é uma repetição de padrão? É justamente um comportamento que é igual ao dos pais ou dos cuidadores que a gente foi aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Só que acaba que esse tipo de padrão, ou seja, de comportamento vinculado na insegurança emocional, eu vou acabar fazendo escolhas que elas são baseadas nesse medo, que é o medo da comparação, o medo da humilhação, da rejeição, dos maus tratos. Então, acaba que a gente vai trazendo isso pro
nosso dia a dia, como eu disse, e nas nossas relações afetivas, amorosas. E aí isso acaba impactando a gente. E a gente entra nesse processo de estresse. A rigidez, ela causa estresse. Ela causa um cansaço crônico. Imagina o tanto que é difícil segurar essa perfeição. Segurar esse modus operandi de nunca deixar uma panela, um prato cair. Tá sempre nesse malabarismo, né? E aí, então, é claro que a gente vai buscar em algum momento por alguma distração. E existe uma urgência muito grande nessa distração, que é justamente para a gente entrar em contato com o relaxamento, com um lugar de mais leveza, com um lugar de maior paz. E aí, o que acontece é que essa distração, ela acaba sendo uma resposta de desconexão da realidade, porque se a gente está ali na realidade, vivendo aquilo ali no dia a dia, aquela rigidez, a gente quer tirar férias dessa rigidez de alguma forma. E acaba que esse tirar férias, ele se torna uma compulsão, que é uma distração, mas acaba sendo uma anestesia para que a gente não sinta mais nada dessas coisas que estão fazendo a gente sentir no dia a dia, que é inclusive esse medo constante. A gente acaba ficando exaurida desse medo constante. E aqui eu trago o primeiro ponto de reflexão do nosso vídeo de hoje, que é pensar o que é que existe na sua realidade que te faz querer sair dela, que te faz querer viver numa fantasia, às vezes no gostoso do doce, que te leva para essa compulsão alimentar, né? Ou para a compulsão de ficar assistindo Netflix e não parar. Então, o que é que no dia a dia tá te fazendo anestesiar? Então, aqui existe uma janela para a gente olhar, porque existe uma obsessão, existe alguma obsessão. E aqui eu trago como um pensamento obsessivo compulsivo, que a gente acaba, que isso fica no nosso inconsciente, mas é como se fosse arquivos que a gente deixa aberto no nosso computador. Sabe aquele tanto de janelinha que a gente vai abrindo? Isso está fazendo o computador continuando a pensar nessas janelas abertas. E isso está aberto dentro de nós. Enquanto eu não fecho essa janelinha, ela vai continuar me fazendo gastar energia, que é o que acontece com o computador. Ele continua gastando energia com esse tanto de janela, até que tem uma hora que ele dá um bug e ele nem abre a internet, por exemplo, por causa do tanto de arquivo aberto. E é isso que acontece, né? A gente entra num bug. E aí esse bug, por exemplo, é a gente vai fazer igual ao computador, a gente vai shut down, né? A gente vai desligar. Esses momentos de anestesia são as nossas formas de nos desligar desses arquivos que estão abertos. Mas aqui então, o convite que é feito através desses pensamentos obsessivos compulsivos, dessas janelinhas que estão abertas, é a gente começar a criar um movimento. Que movimento que é esse? De começar a olhar para outras áreas da nossa vida. Então, às vezes a gente está obcecada mesmo com alguma área da nossa vida. Às vezes é na área do relacionamento amoroso, às vezes eu tô totalmente bitolada em alguma coisa do meu trabalho, ou às vezes é alguma coisa dentro de casa com os meus filhos que eu tô obcecada. Então, vai percebendo o que você pode estar obcecada e que você pode começar então a perceber outras áreas da sua vida que estão sendo deixadas totalmente de lado. E aí aqui a gente entra em uma outra reflexão que é: que área que é essa que eu tô mais bitolada e que eu não paro de pensar sobre isso? E aqui é trazer a percepção de que quando eu estou na distração, ou seja, quando eu estou na anestesia,
eu tô tentando tapar o buraco com a peneira. E olha só que interessante. Quando eu tento fazer isso, não vai adiantar, porque eu vou continuar a enxergar qualquer coisa que seja pelos buraquinhos da peneira. Então, eu não vou conseguir descansar de fato, eu vou continuar ativada, tensionada. Então, acaba que essa distração, essa anestesia, ela é um auto-engano. E aí a gente entra no próximo ponto, que é então, o que é que eu vou fazer com isso? Se eu tô obcecada, se eu tô bitolada. Existe algo que é o autocompromisso. Existe um comprometimento que a gente pode fazer conosco para que a gente possa sair desse cansaço crônico. Que comprometimento que é esse? Bom, primeiro é entender que esse compromisso com a gente mesma só acontece quando existe um alinhamento com o que a gente quer fazer. Então, esse fazer, ele precisa de estar totalmente alinhado com algo que tenha um real significado e uma verdadeira importância para mim, com a minha evolução. Então, esse comprometimento de fazer esse movimento é fazer o que eu quero que tenha um real significado. Não é pelo que esperam de mim, mas é fazer por mim. Então, é pensar, eu faço isso por mim. Então, eu tô com esse tanto de meta que eu criei, para que é que eu tô fazendo esse tanto de coisa? Para que é que eu criei esse tanto de coisa para 2024? O que é que eu tô fazendo, que eu tô tão cansada, mas ao mesmo tempo eu tô tão obcecada que eu preciso de fazer tanta coisa. E isso tá me levando ao estresse. Muitas vezes, só de pensar eu fico estressada. E aí eu acabo procrastinando. Por quê? Porque eu estou muitas vezes criando metas baseadas no medo, não por aquilo que realmente vai preencher a minha alma, de uma forma que vai me trazer uma leveza, que vai me trazer um algo que eu vou respirar, que eu vou sentir o gostoso do viver. Então aqui é entender que através desse fazer por mim, a gente começa a criar uma disciplina. E essa disciplina só acontece nesse comprometimento. E aí é interessante porque eu aprendi há um tempo atrás que a disciplina, ela só acontece se você está disciplina. Então você precisa de estar em si mesma plena, fazendo com que realmente tenha a ver com você, com a sua história. E aí, a gente, através desse comprometimento, a gente vai saindo dessas escolhas que são baseadas no medo. Então, aqui é entender que o vínculo traumático que gerou a insegurança, ele produziu em nós, lá na nossa infância, esses comportamentos que são baseados no medo, que é como eu falei no início do vídeo, que é o medo da comparação, o medo da humilhação, o medo de ser inferior, o medo do abandono, o medo da rejeição, e existem vários outros medos que você pode começar a identificar aí através de você. Mas então é observar essa criança interior. O que isso significa, criança interior? Esses comportamentos padrões que são da sua infância, que eles estão, no fim das contas, querendo validação. Validação para ser vista, validação para ser ouvida, para ser sentida, percebida pelas pessoas. Então, por isso, o grande medo de errar, o grande medo de não estar nos holofotes às vezes, o grande medo de não enxergar em você, de você não ser reconhecida, porque de alguma forma você está associando isso com essa rigidez, com essa perfeição de que você tem que fazer algo.
E muitas vezes, nesse vínculo traumático, muitas vezes não, é o que acontece nesse vínculo traumático, onde você está vinculado através dessa insegurança emocional, isso vai fazer com que você faça coisas porque você vinculou o fazer com o ser amada. Não pelo que você é, mas pelo que você faz. Então aqui é a gente começar a olhar para esse lugar de trabalhar a sua autoconfiança em formas em que você vai relaxar, ou seja, descansar verdadeiramente, fazendo coisas que gerem sensação de propósito, em que você faça que tenha um verdadeiro significado pelo que você faz, que tenha um verdadeiro valor, que tenha uma importância para você, que até então pode ser que não seja tão significativo assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho nos meus afazeres, até então eu tinha, fazer bolos, fazer cookies, fazer bolos que são saudáveis para mim, sem glúten, sem leite, porque o meu problema não é com a lactose, mas é com a proteína do leite, que é a caseína. Então, aí isso tem uma verdadeira importância para mim que até então eu não colocava numa verdadeira importância. Eu estava obcecada com questões do meu trabalho, com o perfeccionismo do meu trabalho. Até que eu comecei então a perceber que quando eu realmente olho para a minha necessidade do meu tipo de vínculo emocional, eu passo então a atender essa necessidade. Isso faz com que eu comece a criar uma confiança em olhar para mim, sem eu precisar de uma validação externa. E quando eu faço isso, eu saio daquele foco obcecado, vou para uma outra área da vida, movimento, crio movimento, saio da anestesia e crio um caminho harmonioso para mim, que realmente está fazendo sentido para mim. Então eu saio daquela necessidade de validação pelo meu trabalho, pelo que eu executo, e vou olhar para outros lugares na minha vida que também são importantes para mim, mas que até então eu não estava dando importância. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido alguma luz para você, para que você possa continuar seguindo esse início de ano de uma forma mais consistente, mais autêntica, mais verdadeira para você. E lembrando que, mais uma vez, né? Lembrando que as inscrições para você descobrir o seu tipo de vínculo emocional tá aberto. Esse é um cuidado que ele é feito de forma individual, você comigo. E se você quiser maiores detalhes, eu vou deixar mais uma vez o link aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, vou deixando você por aqui e até o próximo vídeo.